Olá, amigos. O pessoal especialista em futebol tem um ditado que diz que time que está ganhando não se mexe. E eu estou aproveitando essa filosofia futebolística aqui no meu programa. Nos últimos tempos, um dos programas que teve maior repercussão junto ao público foi um que eu entrevistei o Dr. Helge Panzer, um nominado radiestesista famoso aqui na cidade pelos estudos nessa área que ele realiza. E na semana em que esse programa foi ao ar, eu tive que ir à cidade e muita gente me parou na rua para comentar: olha, assisti seu programa, muito interessante, né? Outros disseram: poxa, eu não sabia que a radiestesia servia para tanta coisa. E outros até: mas isso funciona mesmo, de verdade, né? E também fizeram uma série de perguntas. E eu me lembro que eu tinha convidado o Dr. Helge para vir em outra ocasião aqui para o nosso programa para falar mais sobre o tema. Só que a demanda foi tão grande que eu antecipei a vinda dele. E por que eu antecipei? Porque eu notei que ficou muita curiosidade, muita dúvida, né? Até um pouco de ceticismo, é natural. Quem nunca viu isso diz: ah, será possível? O pior é que é possível. Mas então eu digo: não, vamos repisar o assunto, vamos explicar isso direitinho. E eu convidei novamente o Dr. Helge para vir aos nossos estúdios para falarmos especificamente sobre um tema que eu notei que havia muita curiosidade. O tema, o uso da radiestesia para detectar a vibração de uma residência, de um escritório, de um terreno, coisas assim. Então, vamos direto ao assunto. Helge, amigo, prazer em tê-lo novamente aqui no programa conosco. Queria dizer que, poxa, você tá um cara famoso. O que me falaram de Helge, caramba, tá nos píncaros da glória. Parabéns, né? Você conseguiu sacudir as estruturas de muita gente aí. Então, de cara, vamos aproveitar bem o nosso tempo. Eu sei que você é um cara sincero e que nunca te peguei numa contradição. Jogo da verdade. Uma moradia pode realmente influir na saúde de uma pessoa? Já, em primeiro lugar, quero dizer que fico contente em poder conversar novamente aqui com você. Obrigado. E passar algumas informações para o público, né? Se você quer saber se uma casa pode ser doentia, né? Ou pode dar problemas na saúde da pessoa, sim. Uma casa é a nossa terceira veste. E se essa casa vibrar com uma boa frequência, nós sabemos que o cosmos vibra a 7,8 ciclos por segundo, que são as chamadas ondas que foram descobertas por Schumann, conhecidas como ondas Schumann. Então, essa frequência é a frequência da saúde. Se uma casa vibra nessa frequência, as pessoas que estão dentro dela se sentem bem, né? Agora, essa frequência, essa vibração pode ser alterada por inúmeros fatores, né? Então, por exemplo, o eletromagnetismo interfere no processo, né? As radiações que vêm do subsolo interferem no processo. Venenos que estão na casa em função dos móveis, das colas que contêm fenaldeído, outras substâncias tóxicas, e uma série de outras coisas interferem na frequência e na saúde das casas. Então, o que a gente pode fazer
é analisar alguns desses aspectos, né, para fazer com que as pessoas possam compreender como é que esses fenômenos funcionam, né? Agora, assim como existem casas que, vamos dizer, vibram doenças, também, naturalmente, devem existir casas que vibram saúde. Ah, evidente, evidente. Inclusive, isso já é conhecido desde a antiguidade, né? Locais com excelente frequência. Por exemplo, numa determinada casa, se você guarda alimentos, rapidamente eles têm fungos, rapidamente eles ficam encarunchados, rapidamente eles ficam com um aspecto desagradável. Em outros, você guarda esses mesmos alimentos durante dias, semanas, e não acontece praticamente nada, né? Então, é a mesma coisa. Como isso afeta os alimentos que você tem nessa casa, da mesma forma também afeta as pessoas, né? Então, algumas pessoas, quando estão nesses ambientes saudáveis, quem saiu de um ambiente doentio e vai para um ambiente saudável, ele sente no seu organismo, se sente melhor, se sente mais alegre, se sente mais saudável. Há uma mudança significativa. Então, quem tem a felicidade de morar num lugar que tem uma frequência muito boa, ou mesmo que seja uma casa neutra, está muito bem. Agora, quem vive num ambiente muito desequilibrado energeticamente, este também sofre as consequências desse fenômeno, né? Geralmente não é a casa inteira que é assim, né? Uma parte da casa pode estar muito bem, outra parte pode estar ruim. Mas se a pessoa justamente tem a sua cama nesse lugar, ou tem a mesa do seu escritório, ou alguma outra coisa num local assim, ela vai ser afetada, evidentemente, né? Sim. E nós tivemos, através dos 40 e poucos anos que eu trabalho com isso, a gente tem visto casos assim em que uma simples mudança de local, né, de local onde a pessoa dorme, ou uma simples mudança da mesa de trabalho, produz mudanças significativas no bem-estar da pessoa, na disposição física e na disposição emocional também, né? Porque quando a pessoa começa a ficar desequilibrada energeticamente, em função desses fatores, ela também é afetada nas suas emoções, né? Então, a pessoa tem mais facilidade de entrar num estado mais depressivo, num estado de não gostar da vida, de não gostar de uma série de fatores que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, isso também pode acontecer no ambiente de trabalho, né? Um ambiente de trabalho muito poluído, né, por diversos fatores, né? A pessoa, quando levanta segunda-feira para ir ao seu trabalho, ela já fica pensando, tem que ir lá naquele lugar, né? Ela se sente mal. E não sabe muitas vezes por quê, né? E já outras vão com imenso prazer, porque esse lugar vibra bem, tem uma boa frequência, né? E isso pode ser provocado pelos fatores aos quais eu me referi, como também pode ser provocado ainda pelas posturas mentais da própria pessoa e das pessoas com as quais ela convive nesse ambiente, né? Entendo, entendo. Eu li uma ocasião que tem uma casa lá em Brasília, muito famosa, que o camarada fez no projeto arquitetônico, ele fez uma casa piramidal, devidamente orientada e tudo, e chegou a ser, ou ainda é, ponto de referência turístico lá, o pessoal vai visitar a Casa da Pirâmide. E uma coisa que perguntaram lá pro dono da casa, escuta, como é viver aqui e tudo? Aí ele disse, é muito bom, coisa e tal. E o que me chama a atenção é que a comida aqui, ela não apodrece, ela não cria bicho, não cria a vibração piramidal. Mas aí veja, é aconselhável se criar então uma casa de estrutura piramidal bem calculada e orientada, porque uma pessoa que vai viver lá dentro, esse excesso de vibração
também não é prejudicial? Bom, se descobriu quando se entra na pirâmide de Quéops, né, existe um caminho que vai até um local chamado Câmara do Rei, né, que é a 2/3 da altura média da Câmara, mais ou menos. E os primeiros que entraram lá viram que havia uma porção de insetos e de outros pequenos animais, ratos e coisa, que tinham entrado lá dentro, tinham se mumificado, deviam estar lá há 500, 1000, 2000 anos e estavam intactos, né? Então, em função disso, então os estudiosos, primeiros franceses, depois outros, começaram a ver como é que funcionava esse negócio, como é que funcionava uma pirâmide. E chegaram à conclusão que realmente dá para conservar alimentos, né, por mais tempo numa estrutura piramidal, desde que esteja na chamada altura da Câmara do Rei. Bom, nos outros locais os efeitos são menores. Nós fizemos diversas experiências, eu dei aula na Unisul, na cadeira de radiestesia, e nós fizemos diversas experiências e diversas delas deram excelente resultado, né? Por exemplo, a gente colocou carne e a carne secou, né? Se mumificou. E outras coisas do gênero. Agora, existem alguns cuidados. Essas construções piramidais servem para mumificar as coisas. Então as pessoas que trabalham ou que estão num local desses permanentemente correm o risco de passarem por um processo semelhante ao de mumificação em vida, né? Então isso tudo tem limites. A gente não deve abusar dessas coisas. A gente pode fazer uso disso, mas dentro de certos limites. Ou seja, o caminho é o do meio, nunca o das extremas. Muito bem. Amigos, olhem só a quantidade de informações que estão sendo passadas. Nós estamos indo para um intervalo, voltamos logo, logo e temos muito mais coisa para conversar com vocês. Aguardem. Voltamos, amigos, e estamos entrevistando o radiestesista e pesquisador Dr. Helge Panzer, que está aqui para tirar uma série de dúvidas que foram levantadas por pessoas que assistiram a sua última entrevista aqui neste mesmo programa. Bom, Helge, ok, você diz que uma casa pode ser doentia por inúmeros fatores, e você citou fatores químicos, ou seja, entra, né, nessa equação colas, pinturas, né, matérias-primas que formam as paredes, né? Acredito até que carpetes, tapetes que não são limpos há muito tempo, a questão dos ácaros, mas isso, né, tem que estar sempre bem limpo, aspirado, aquela coisa toda. E também, pelo pouco que eu sei, existem as influências telúricas, né, que vêm do subsolo da casa, e também a parte eletromagnética, que hoje em dia, meu Deus, o mundo, né, me lembra até um romance de um escritor laureado francês chamado René Barjavel, que ele escreveu um livro chamado Devastação ou a Volta para a Natureza, e conta, é uma ficção, conta um evento, o que aconteceria com a humanidade se o eletromagnetismo, por qualquer fenômeno, deixasse de existir. Então toda a civilização como nós a conhecemos, ela cairia por terra, não haveria mais telefone, não haveria mais computadores, não haveria mais luz elétrica, nem ar-condicionado, até os motores dos carros acabariam porque não haveria mais eletricidade. A força eletromagnética é tão importante assim, no sentido, por exemplo, numa casa, os cabos, né, as linhas de força, as proximidades de transformadores estarem próximos, num poste, perto da nossa casa, isso é tão importante assim? Bom, a eletricidade e o magnetismo foram uma das coisas mais fantásticas que se descobriu nesses últimos 250 anos, mais ou menos. Entretanto,
além dos benefícios, ela também traz consigo malefícios que estão sendo descobertos só mais recentemente. Então, uma das coisas que talvez mais nos preocupe hoje é o efeito desses fatores sobre a nossa saúde e a nossa vida. Nós não devemos esquecer que nós hoje recebemos uma carga de 200 milhões de vezes maior do que um cidadão normal teria recebido na natureza antes que se inventasse a eletricidade. Então isso é uma mudança enorme, fantástica, e nós usamos esses fenômenos para todas as coisas, né? Nós enchemos a casa de aparelhos, nós temos fiações de todos os tipos, nós temos ímãs muitas vezes nas camas, nós temos transformadores ao lado do nosso local de trabalho, nós temos computadores, nós temos na rua, passando à frente da nossa casa, redes de alta tensão, né? De 12.800 kV, ou então de muito alta voltagem, né? Até bem próximas. E tudo isto interfere no nosso organismo, por diversos motivos. Um dos motivos, por exemplo, é que os nossos glóbulos vermelhos, dos quais nós temos entre 4,5 milhões e 5,5 milhões por milímetro cúbico, contém uma substância magnética, que é a magnetita. E esses glóbulos vermelhos, quando estão sob a influência do magnetismo, eles alteram a distribuição dessa magnetita dentro do próprio glóbulo e causam problemas na circulação sanguínea, né? Então nós já temos problemas de recolhimento do gás carbônico, que não se dá só pelos glóbulos vermelhos, mas principalmente pelo plasma em si, mas a distribuição do oxigênio pelo organismo, né? E também se formam blocos, se formam conjuntos de glóbulos vermelhos, né? No microscópio de fundo escuro dá para ver isso muito bem, quando essa poluição eletromagnética afeta a distribuição dos glóbulos na circulação sanguínea, né? Então, o eletromagnetismo afeta as glândulas hormonais, alterando os hormônios do organismo, e com isso descontrola, sob diversos aspectos, a nossa saúde, né? Então esse é um pequeno aspecto do eletromagnetismo. E quanto a isso eu queria chamar a atenção para mais um detalhe. Os nossos vasos sanguíneos têm a carga elétrica negativa. E o sangue que circula por ele também tem a carga elétrica negativa, de forma que é como aqueles trens que andam sobre ímãs que não têm rodas, né? Que os dois têm a mesma carga e se repelem. Da mesma forma também os vasos sanguíneos repelem o sangue. E por isso ele consegue circular tão bem. Cada vez que o coração bombeia, ele atravessa, ele faz com que o sangue corra por todos os vasos, né? E os vasos, os capilares, são finíssimos, finíssimos. Existem vasos capilares onde um glóbulo passa atrás do outro, né? Então, isto funciona justamente porque um não gruda no outro. Sim. Agora, com o eletromagnetismo, nós interferimos nesse processo e atrapalhamos essa circulação, causando uma série de problemas. Tanto assim que pessoas que trabalham em redes de alta tensão e coisas assim, frequentemente têm problemas de saúde causados por esse fenômeno. Aí é um caso assim mais grave. Agora, o cidadão comum, dentro da sua casa, a fiação que passa por trás da parede, o transformador que está ao lado da cama, todas essas coisas produzem modificações, né? Às vezes passa uma rede de alta tensão na frente da casa, tudo isso gera problemas, né? Esse seria assim um pequeno resumo, né, desse fenômeno do eletromagnetismo, né? E para esclarecer melhor nossos telespectadores, diga assim uma série de prejuízos à saúde humana, que tipo de doenças o excesso do eletromagnetismo pode trazer à vida das pessoas. Bom, podemos pegar um exemplo do forno de micro-ondas, né?
O forno de micro-ondas, ele altera a posição dos elétrons que giram ao redor do núcleo da molécula, né? Tanto assim que um alimento que não esteve no forno de micro-ondas, a órbita é muito menor ao redor do núcleo do que num alimento que entrou no forno de micro-ondas. Isso torna o alimento, segundo os pesquisadores, mais ácido. E como um forno de micro-ondas funciona de maneira semelhante às torres de radar, depois da Segunda Guerra Mundial, se instalou torres de radar na ilha de Creta, de Chipre e em mais diversos outros lugares. E Creta e Chipre são ilhas absolutamente calcárias, portanto alcalinas. Sim. E as árvores que foram atingidas, lá havia densas florestas, onde foram colocadas as torres de radar. As árvores que foram atingidas pelo radar, elas foram gradativamente desaparecendo, né? Justamente naqueles lugares onde pegava as micro-ondas das torres, né? Morreram de hiperacidez num solo calcário, o que é uma contradição total. Não poderia, em tese, né? Não poderia acontecer. Então, se isso afeta com tanta intensidade as plantas, eram quase sempre coníferas, não interferiria no nosso organismo, né? Então, nós somos muito mais resistentes do que as árvores, né? Mas isso também nos afeta. Até que ponto isso está sendo pesquisado, né? Quem está mais adiantado nisso é o Instituto Karolinska da Suécia, que já comprovou que certos aparelhos de micro-ondas são prejudiciais à saúde se o uso for muito intenso, né? Um exemplo é o telefone celular, né? Eles comprovaram que um telefone celular usado com intensidade durante mais ou menos 10 anos, como ele é um forninho, também funciona a micro-ondas, como ele é um forninho, ele começa a aquecer a parte interna da cabeça, né? Sim. E então, evidentemente, quem usa isso assim com pequena intensidade não tem problema, mas quem usa intensamente o celular e ele coloca o celular justamente onde não tem uma camada de calcário para nos proteger, que é justamente onde fica a entrada do ouvido. Sim. Então, o Instituto comprovou que depois de 10 anos de uso intenso, há alterações dentro da estrutura do cérebro. E doenças especificamente derivadas dessas situações de disfunções eletromagnéticas, quais seriam? Ataques de coração, Bom, tumores, o que poderíamos dizer? Bom, a primeira reação é do sistema nervoso, né? As pessoas geralmente ficam mais tensas, ficam mais angustiadas, há refluxos, há reações dessa natureza, gástricos, problemas de ordem gástrica. E aí começa, como em qualquer outro caso também, o que acontece? Há uma queda de resistência e começa a agredir justamente o ponto mais fraco da pessoa. Cada pessoa tem o seu ponto fraco. Sim, é verdade. Né? Então, geralmente o ponto mais fraco é atingido, de acordo com o sistema imunológico baixa. Baixa, e aí acontecem essas coisas, né? Muito bem. Amigos, olha só o risco. Pois é, vamos continuar a falar sobre o tema, mas vamos para mais um intervalo. Voltamos já já. Muito bem, amigos, estamos entrevistando o Dr. Helge Panzer, especialista em radiestesia, pesquisador nessa área, inclusive da psicotrônica, da radiônica, e que está hoje no nosso programa para responder perguntas específicas sobre a salubridade ou a insalubridade de nossas casas, de nossos lares, dos nossos escritórios, locais de trabalho. Bom, Helge, já sabemos que o eletromagnetismo é um grande inimigo, então, em potencial. Agora, em termos práticos, como se pode reduzir a influência nefasta
do eletromagnetismo dentro de nossas casas? Bom, a primeira coisa que se poderia fazer é ficar o mais longe possível desses equipamentos. Essa é a solução mais barata, né? Por exemplo, não botar uma televisão, quanto mais longe a televisão, melhor. Quanto menos tempo na frente do computador, melhor. Evitar que a fiação elétrica passe atrás da cabeça, né? Ou passe pelo corpo numa cama, por exemplo. Evitar lâmpadas neon em cima da cabeça, né? Elas têm que ficar mais longe. Eu não trouxe nenhum aparelho hoje para mostrar isso. E eu queria dizer ainda que nem tudo que eu estou falando aqui hoje se refere exclusivamente à radiestesia, mas também à geobiologia. Então é um mix de radiestesia e geobiologia, né? Eu quero dizer que nós não precisamos nos apavorar, que nós não moramos em nenhuma antecâmara do inferno, mas que é importante que a gente preste atenção e procure minorar aqueles efeitos que não são prejudiciais, porque nós podemos conviver com tudo isso com os devidos cuidados. Principalmente, temos que tomar muito cuidado onde a gente dorme, né? Sim. Porque 1/3 do nosso tempo a gente passa na cama, dormindo. Exatamente. Né? Então, o que não se deve ter perto da cama? Evitar rádio-relógio, telefone celular, aparelho de som, computador, televisão, o mais longe possível da cama. Inclusive, não só dentro do quarto, como também, se a televisão ficar no outro quarto, na cabeceira da cama, produz o mesmo efeito, porque não vai ser uma parede, o eletromagnetismo atravessa a parede. Né? Entendo. Bom, amigos, pensem nisso, né? Olhem os cuidados que vocês têm que tomar, porque não parece, mas 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo e normalmente na nossa cama. É muito tempo de exposição a uma radiação, né? E tem mais uma coisa, a nossa eletricidade vibra a 60 ciclos por segundo. O nosso cérebro, quando nós vamos dormir, ele quer baixar os níveis normais, né? 4, 6, 8 ciclos por segundo, e então ele recebe constantemente essa carga de 60 ciclos por segundo, ele não consegue relaxar, né? Porque ele recebe uma interferência externa, né? Isso é muito ruim. Quer dizer que muitas vezes essa sensação que a gente tem de acordar cansado, como se estivesse indo dormir ainda, é o problema que o organismo não conseguiu se recuperar porque não conseguiu baixar a sua energia. Não conseguiu baixar as vibrações, quer dizer, a frequência das vibrações do cérebro, né? Agora, nós não falamos ainda aqui nessa nossa entrevista sobre as emanações telúricas também, que é um assunto que me parece importante. Vamos lá. Se descobriu, e isso já é milenar, tanto assim que os chineses, até hoje, antes de construírem uma casa, ou mesmo um prédio hoje, nessa época moderna em que tudo mudou na China, levam um radiestesista para fazer a verificação do local, né? Para evitar que essas frequências prejudiciais que aparentemente emanam do subsolo suguem a energia dessas pessoas, né? E façam com que elas percam a resistência e acabem ficando doentes, né? Existem muitos métodos clássicos para identificar esses locais, e também existem hoje já aparelhos que também identificam esses mesmos locais. Então, numa casa podem existir 3, 4, 5 locais nessas circunstâncias, ou a casa inteira. Mas normalmente são apenas pequenos pedaços da casa. Então, evitar que as pessoas fiquem nesses lugares, né? Porque isto lhes vai causar um mal-estar, vai reduzir a sua resistência, vai deixá-las angustiadas e uma série de outros fatores que não há condições de a gente explicar agora. Com certeza. Bom, agora, você também citou, até no outro programa também me lembro de você ter citado isso, que, por exemplo, azulejos, né, cerâmica, que eles podem ter como componentes até mesmo materiais venenosos e ou radioativos. Sim. E isso
precisa de muita dosagem desses materiais ou com pouca dosagem nós já percebemos essa vibração negativa? Bom, isso aqui não é regra geral, mas eu estou dizendo que azulejos e pisos, coisas de cerâmica, com cores muito brilhantes, um amarelo muito brilhante, um preto muito brilhante, um vermelho muito brilhante, podem conter altas dosagens ou de tório, de urânio, de chumbo. Então, o tório e o urânio são radioativos. Sim. Né? E eu já tive a oportunidade de medir alguns com o aparelho Geiger, de medir alguns desses azulejos e pisos, e que efetivamente estavam além dos limites normalmente aceitáveis. Né? Uhum. Então, é de se tomar algum cuidado. Não quero dizer que isso seja assim uma coisa muito frequente, mas tem que tomar um certo cuidado. Né? Certo. E hoje, talvez por isso, muitas casas estão sendo construídas com materiais ecológicos. Sim. Hoje já existem tintas, vernizes, lacas e uma série de outras substâncias que são fabricadas com elementos não tóxicos e não radioativos e não prejudiciais à saúde. Então, se você pintar uma parede com um produto desses, você vai ter certeza de não ter nenhuma consequência. Se você colar um carpê ou qualquer coisa com uma cola ecológica, você não vai ser intoxicado pelo formaldeído, fenaldeído, como tem acontecido com muita frequência nos móveis que a gente compra nas lojas, que tem substâncias que contêm fenaldeídos e outras substâncias formaldeídos, que são substâncias extremamente tóxicas e que ficam sendo jogadas no ambiente não durante uma semana enquanto cheiram, mas durante anos. Direto, né? E a pessoa vai inalando isso e fica doente e às vezes está recebendo a melhor assistência médica possível e não se cura. E não é culpa do médico, muito pelo contrário, né? É culpa daquele ambiente no qual ela está se intoxicando e isso acaba não sendo descoberto. Olha, então, por exemplo, esses materiais ecológicos, já de per si, reduziriam sensivelmente esses perigos da radiação, mas além disso teria que se acrescentar outras providências para fazer, digamos, que a casa passasse de inóspita para hóspita, né? Ou seja, que ela passasse a vibrar de maneira positiva. Para se fazer a cura de um ambiente, é necessário que se faça uma verificação in loco, né? Às vezes, você, com 3 ou 4 providências, consegue melhorar significativamente o padrão dessa casa. Às vezes, são necessárias muitas providências. E existem casos em que praticamente não vale a pena, né? Então, tem que ver caso a caso para que se possa realmente aconselhar as pessoas a melhorarem o ambiente em que elas vivem, né? Certo. Então, isso seria como, digamos, uma doença física. A pessoa não está se sentindo bem, a primeira coisa que tem que fazer é procurar um médico. O médico não vai sair receitando remédio sem primeiro ele ter um diagnóstico perfeito. Então, naturalmente, para ele obter esse diagnóstico perfeito, ele vai fazer a anamnese do paciente, ver o que é que ele tem, quais são os sintomas e tudo. Com base nisso, ele vai buscar a causa através de exames laboratoriais, tomografia, ultrassonografia, isso que a eletrônica hoje facilita a vida da pessoa. E depois disso, então, com o diagnóstico na mão, ele vai estabelecer um processo de cura. Né? É o trabalho também, mutatis mutandis, que o radiestesista faz. Primeiro ele vai analisar o ambiente, detectar os problemas, e aí no caso, como radiestesista, você tem aparelhagem, que eu sei, para verificar não só a parte telúrica, como a parte eletromagnética e também a questão da composição dos materiais que
ajudar a fazer a pintura, a confecção dos móveis, essa coisa toda. Então você verifica no teu diagnóstico, vamos dizer, esses 3 grandes elementos, o subsolo, a influência eletromagnética e a composição dos materiais da construção da casa. Seria isso? Bom, eu quero dizer que eu não faço diagnóstico, né? Isso é uma coisa do profissional médico, né? Não, agora, o diagnóstico que eu digo da casa. Da verificação da não casa. Não do né? paciente. Eu faço uma verificação e isso pode ajudar ao paciente, é um elemento que pode ajudar, inclusive como um exame laboratorial, também esta verificação pode ajudar o profissional, o médico, psicólogo, ou seja lá quem for, a ajudar mais o paciente. Né? É apenas mais um elemento, né, que ajuda a melhorar a qualidade do diagnóstico do profissional da medicina. Né? Sim, fica claro, eu, pelo menos, você talvez tenha me feito entender mal, mas na realidade o Dr. Helg ele não se envolve com problemas de medicina. A medicina dele é a medicina da casa, não das pessoas que moram na casa. Isso tem que ficar bem entendido. Amigos, no próximo bloco, Caminho das Pedras. E anotem porque eu tenho uma interessante proposta para fazer para vocês. Aguardem o próximo intervalo. Ok, amigos, voltamos e, para constar, estamos entrevistando o Dr. Helg Panzer, pesquisador de radiestesia, analista das energias que nos cercam de todos os lados e que praticamente tem dedicado toda a sua vida a esses estudos. O que, acreditem, é muita coisa, é muito tempo de estudo. Bom, eu me lembrei que existe um ditado que diz que mais vale um exemplo do que 1000 palavras. E eu, preocupado com a curiosidade natural dos telespectadores sobre esse tema tão polêmico e tão absorvente, eu estava conversando com o Dr. Helg como poderíamos fazer para falar menos e mostrar mais. E surgiu uma ideia, partida do meu bom amigo Helg, que a salvação da lavoura. Então, vejam só que proposta nós temos aqui, senhores telespectadores. A ideia é que o Helg, com toda a experiência dele e todo o instrumental radiestésico que ele tem, ele vai fazer a análise de radiestesia numa residência ou no escritório, seja lá o que for, de um dos telespectadores que estão nos assistindo. Como fazer isso? Bom, as pessoas que estiverem interessadas em ter a sua casa analisada e também até partindo para o processo de cura, né, radiestésica, e curada, entre aspas, pelos trâmites da radiestesia, só tem que ter o trabalho de mandar se inscreverem conosco. Eu sei que vai ser muita gente interessada, portanto, como nós não podemos realizar o trabalho para todos, nós vamos sortear um. Essa pessoa será contactada pelo Dr. Helg, ele irá até a residência dessa pessoa, fará uma análise preliminar e no dia em que ele vai dar o diagnóstico radiestésico da casa,
e também ele irá fornecer a cura da vibração negativa da casa, se porventura existir vibração negativa nessa casa. Isso será filmado pela equipe técnica aqui da TV Capital e nós faremos um programa específico sobre todos esses procedimentos da técnica da radiestesia utilizado pelo Dr. Helg, e nós vamos mostrar num programa posterior para que todos vocês saibam do que é que nós estamos falando. Então, a oportunidade é única. Vocês estão interessados? É simples. É só vocês mandarem e-mail para nós. E nós vamos fazer fichinhas no próximo programa nós vamos sortear, e aí vai ser feito o trabalho. Volto a dizer, nós iremos, é condição que a pessoa sorteada permita que nós filmemos o trabalho do Dr. Helg. E nós vamos mostrar esse trabalho em outro programa. E com isso, todos os telespectadores vão ver na prática que negócio é esse. É uma oportunidade única. Helg, como é que você pretende então fazer? Nós sorteamos uma pessoa, você vai entrar então em contato e você vai ter que ter primeiro uma visita preliminar, é isso? Existe um pequeno detalhe. Eu farei com o máximo prazer. Né? Sem custo, hein, gente? Sem custo. Farei com o máximo prazer. E eu quero deixar claro o seguinte: como vai ser filmado o trabalho, então eu preliminarmente vou fazer uma visita à casa por um motivo. Os aparelhos elétricos, eletrônicos da filmagem interferem um pouco no processo de verificação. Então, o que não é possível verificar sem aparelhos, né? Aliás, o que é possível filmar sem essa interferência, eu vou primeiro fazer a verificação e depois vem a televisão. O processo da filmagem. Né? Né? Então, na realidade, serão duas visitas. A primeira, para conversar e explicar para as pessoas o processo, né? E a segunda, para se fazer a filmagem em loco de todo o procedimento. Né? Certo. E depois, então, durante essa filmagem, você vai explicando o que é que você está fazendo. Exatamente. Vai mostrando o fenômeno. Exatamente. E dando uma explicação científica para o negócio. Exatamente. Inclusive, amigos telespectadores, é uma maneira prática, real, de mostrar que esses fenômenos não tem nada de sobrenatural e não tem nada a ver com, isso são coisas do demônio, coisas do diabo. Não é, isso é uma coisa muito natural. Na China, na Alemanha, né, na Europa, de maneira geral, isso é muito utilizado. Eu queria dizer que existe em Lodz, na Polônia, uma faculdade onde o cidadão se forma bacharel em radiestesia. E a profissão de radiestesista é reconhecida em diversos países da Europa, já. Né? E em muitos lugares, em muitos lugares na Alemanha, em alguns lugares na Áustria e outros países, e na Rússia também, não se constrói hospitais, clínicas e coisas desse gênero que exijam que haja uma boa frequência vibracional, sem que se faça uma verificação prévia de como é que está o ambiente onde se pretende construir essa obra. Né? Olha, gente, mais explícito que isso, impossível. Então, está na hora de eu dar o caminho das pedras. Quem estiver interessado em ter o seu imóvel analisado através da técnica da radiestesia pelo Dr. Helg Panzer e oficializamos sem custo, deverá mandar um e-mail manifestando o seu desejo de ter o seu imóvel analisado, dando nome e telefone de contato. Nós, no próximo programa, vamos sortear um dos nomes
e o Dr. Helg vai entrar em contato pelo telefone para marcar a primeira visita. Na segunda visita, as câmaras da TV Capital estarão lá para registrar o evento. Então, lápis e papel, vamos anotar. Eu peço aí à técnica também que coloque no monitor. Vocês vão escrever para contato @jaimedalmal, tudo junto, .com.br. Então vocês vão entrar diretamente em contato comigo, vocês vão entrar no meu site e vocês vão manifestar desejo, e se vocês tiverem sorte, quem sabe vocês vão ser sorteados, um de vocês, e nós vamos fazer essa experiência até para ajudar a desmistificar o processo da radiestesia, que, como vocês sabem, é um dos objetivos deste programa, desmistificar o oculto, sobrenatural, etc, etc. Então, estamos cumprindo a nossa missão de desmistificar, de informar o telespectador. Bom, tá aí. Agora depende da reação de vocês. Não deixem para amanhã. Mandem logo seus e-mails e nós vamos fazer o nosso trabalho, a nossa parte por aqui. Eu estou torcendo por você. Espero que você seja o sorteado, porque pode ter certeza, vocês vão ganhar um presentão, um diagnóstico e uma cura da residência de vocês, se, logicamente, a residência de vocês tiver algum tipo de problema radiestésico. Eu quero te agradecer tremendamente aí a tua boa vontade e essa onça que você está tentando capturar aí com vara curta, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos fazer um bom trabalho e principalmente essa divulgação que você está fazendo da radiestesia, é uma coisa muito válida. Eu quero te agradecer imensamente, porque já estamos chegando no final do nosso programa, a tua boa vontade, o teu profissionalismo e o fato de você colocar todo o seu conhecimento, toda a sua cultura para ajudar as pessoas, que eu sei que é um moto da tua vida. Obrigado e já vamos nos ver novamente, muito em breve, né? E aos telespectadores, eu vou me despedindo, desejando uma ótima semana, aguardando a manifestação de vocês e já deixando marcada um novo encontro no próximo programa, semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Não deixem de mandar retorno. Vamos trabalhar. Meu cordial abraço e até lá.